Amém. Boa noite, queridos. Bem-vindos ao Vox. Glória a Deus por mais uma noite que podemos estar aqui. Pode se assentar. Vocês estão felizes? Não convenceu muito, não. Amém. Mais um dia o Senhor nos deu, Pai, para te exaltarmos, Jesus. Abre comigo a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, a partir do capítulo 1, nós faremos uma leitura. Amém. Amém aí, queridos? 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém. Fecha seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, nós colocamos o Senhor no centro de tudo essa noite, Pai. Senhor, o lugar de honra pertence a Ti, Deus.
Que nada ocupe o teu lugar, Pai. Que não sejam pensamentos que ocupem o teu lugar, que não seja performance que ocupe o teu lugar, que não seja distrações que ocupem o teu lugar, que não sejam os problemas que ocupem o teu lugar, que não sejam os nossos medos, as nossas angústias que ocupem o teu lugar. O lugar é teu e nós damos total atenção ao Senhor nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações, ilumina o nosso entendimento, descortina a nossa mente, Pai, para recebermos aquilo que o Senhor tem, para que nada se perca, Deus. Nós repreendemos toda e qualquer distração, tudo aquilo que queira roubar a mente dos seus filhos do que o Senhor está falando. O lugar de honra é do Senhor nessa noite, Pai. E nós comparecemos no teu altar, neste templo, com essa comunidade para louvar o Senhor e aprender de ti, Pai, porque o Senhor está no meio do seu povo e a sua palavra nos toca e nos transforma, e essa noite não será diferente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O livro de 1 Samuel ele começa contando a história de Ana, uma mulher essencial para todo o futuro de Israel. O livro de 1 Samuel, na Bíblia hebraica, ele começa logo na sequência do livro de Juízes, dentro da categoria de profetas anteriores, de forma que a história de Samuel, de Ana e da história do reinado e da monarquia de Israel, ela vem imediatamente após o final de Juízes. O último versículo do livro de Juízes vai dizer que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que lhe parecia por bem. E aí começa com 1 Samuel dizendo: havia certo homem em Ramataim. O período de Samuel, o período de Ana, é o período ainda dos juízes. Queridos, o período dos juízes foi um período de grandes trevas em Israel. Não havia rei, não havia ordem no culto, não havia ensino, não havia uma liturgia sendo praticada, era um período de densas trevas na história de Israel. O livro de Juízes, no capítulo 2, vai dizer que, olha, depois que eles entraram na terra com Josué, depois das conquistas que Josué teve, aquela geração passou. A geração de Josué é a geração daqueles que entraram na terra e que viveram as grandes obras do Senhor, as grandes conquistas e vitórias do Senhor, passou. E uma nova geração surge que não conhece ao Senhor. E a partir daí se inicia um período de densas trevas na história de Israel de aproximadamente 350 anos. Uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não sabia dos feitos do Senhor, uma geração distante dos caminhos do Senhor. A palavra parece nos mostrar por diversas vezes uma certa dificuldade geracional, onde a minha geração, que vive grandes coisas com o Senhor, não se torna apta e capaz de ensinar a próxima geração a continuar vivendo aquilo que eu vivi. Uma geração sai do Egito. Uma geração sai do Egito vendo uma libertação gloriosa de Deus, mas morre no deserto porque não teve fé para entrar na terra prometida. Uma geração surge no deserto e entra na terra, mas quando essa geração passa, surge uma outra que não conhece o Senhor. Em Juízes 2, a palavra vai falar, olha, Deus não deu todas as vitórias para Josué, porque o Senhor queria provar a próxima geração. O Senhor não deu tudo para a geração de Josué, porque o Senhor queria provar a geração seguinte. Será que a geração de Josué teria passado, teria ensinado os caminhos? Será que a geração de Josué, ao viver todas as maravilhas e as vitórias que o Senhor os deu, será que eles seriam capazes de ensinar a próxima geração a seguir e a continuar a conquistar a terra? Josué não conquistou nem 50% dos territórios de Canaã. O povo, a vontade de Deus era de que a próxima geração continuasse as conquistas de onde Josué parou. E esse é um grande problema, porque muitas vezes as nossas gerações queremos viver coisas grandes diante do Senhor, nós queremos alcançar coisas gloriosas diante do Senhor, nós queremos viver grandes avivamentos, mas nós somos incapazes de ensinar a próxima geração a continuar com eles.
Nós somos incapazes de ensinar a próxima geração a continuar de onde eu parei, a conquistar aquilo que eu não conquistei. E esse foi o problema de Israel. Depois da morte de Josué, o povo se acomoda. Parte do território que foi conquistado, agora eles estavam sendo exprimidos. O capítulo 1 e 2 de Juízes vai dizer que, por vezes, os cananeus empurraram os hebreus para as áreas montanhosas. Olha, os hebreus não conseguiram conquistar os vales porque eles tinham carros de guerra. Olha, os hebreus começaram a ter derrotas. Olha, a tribo de Benjamim foi isolada. Olha, a tribo de Judá não conseguiu entrar em Jerusalém. Os jebuseus ainda habitavam lá. Aquela grande vitória que a gente vê em Josué se torna comprometida porque não foi ensinada uma geração a amar o Senhor e a seguir os caminhos do Senhor. E essa era uma condição para a bênção. Deus havia dado uma condição: se vocês seguirem os meus caminhos, se vocês forem fiéis à aliança, se vocês forem fiéis a mim, então eu estarei com vocês, eu expulsarei os cananeus diante de vocês, eu trarei vitórias para vocês, vocês viveriam vitórias maiores do que Josué. Mas aquela geração se perdeu, se distanciou do Senhor. Deuteronômio capítulo 28 vai falar das maldições que isso acarreta. Maldita será a sua terra, maldito será o seu cesto, maldito será o fruto do seu ventre. Maldições decorrentes do distanciamento do Senhor. Uma geração distante, uma geração longe dos caminhos do Senhor que não aprendeu a amar o Senhor. É uma geração que até perde aquilo que foi conquistado. Naquele período não havia zelo pela palavra. Naquele período não havia mais o ensino da palavra de Deus. Eles não seguiam mais a lei, eles não estavam seguindo mais a liturgia de Deus. Cada um fazia o que queria. Isso é o que deixa claro o livro de Juízes por diversas vezes. Não havia ordem. O povo de Israel vivia uma verdadeira anarquia. Uma anarquia social e uma anarquia espiritual. Vivendo distante do Senhor, fazendo aquilo que se acha por bem. As tribos, cada uma vivendo segundo o seu desejo, cada uma por si, não havia uma unidade estatal em Israel, eles não aprenderam a viver como uma nação, as tribos estavam independentes, cada uma cuidava de si, e coisas absurdas começaram a acontecer. Distante dos caminhos do Senhor, aquela nação viveu maldição por 350 anos. Sofreram e clamaram ao Senhor. Deus, na sua misericórdia, levantava juízes, que vinham e traziam uma libertação. Durante o tempo em que o juiz estava vivo, Israel vivia bem, ou aquela tribo vivia bem, porque os juízes eles eram relacionados a tribos, então eles eram independentes. Muitas vezes os juízes ali, eles são contemporâneos, enquanto um está libertando uma tribo mais ao norte, outro está libertando mais ao sul. Enquanto o juiz vivia, o povo vivia bem. Mas quando o juiz morria, a geração mais uma vez se desviava dos caminhos do Senhor. Absurdos aconteceram. Jefité fez um voto insensato e precisou sacrificar sua filha. A tribo de Benjamim pratica um estupro coletivo. Depois que o corpo daquela mulher é esquartejada e levado para as 12 tribos de Israel, coisas absurdas aconteceram. A tribo de Benjamim quase foi totalmente apagada por causa disso. Essas são as consequências de uma geração distante do Senhor. E é nesse contexto de anarquia espiritual, é nesse contexto de angústia, de sofrimento, de medo, que se inicia a história de Ana. A palavra diz que Ana era uma mulher estéril. A realidade de Ana refletia a realidade espiritual de Israel. Israel era uma nação estéril. Ela não conseguia produzir vida para o Senhor. Ela não era capaz de produzir vida, de ensinar os caminhos da bondade, da justiça, para que os caminhos deles fossem abençoados. Era uma nação estéril, uma nação que foi chamada para ser bênção para todas as famílias da terra, se tornou maldição, morte,
incapacidade de produzir vida. A realidade de Ana é a realidade de Israel. O nome Ana significa agraciada, assim como a tribo de Israel. Agraciado por Deus, aquela nação foi liberta. Agraciado por Deus, aquela nação entrou numa terra. Agraciado por Deus, viveram vitórias. Não porque eles mereciam, mas porque eles foram agraciados por Deus. E agora uma grande contradição, porque aquela nação agraciada por Deus vivia anos de maldição. Ana, agraciada por Deus, teve o seu ventre fechado por Deus. Ana era estéril, ela não podia gerar vida, era incapaz de gerar vida. Naquele período, uma mulher estéril era tida como uma mulher rejeitada por Deus. Ana, agraciada, mas ao mesmo tempo rejeitada. Assim como a nação agraciada, mas naquele momento rejeitada por Deus, porque se desviou dos caminhos do Senhor e o Senhor os entregou aos seus próprios maus desejos e práticas. Naquele tempo, uma mulher não ter filhos era algo terrível. A esterilidade era algo extremamente triste. A descendência de uma família, a existência de uma família dependia do nascimento de filhos. Ser estéril era uma grande tragédia naquele contexto social. Você não tinha filhos, você não ia prosseguir com a linhagem, com o nome da sua família, com o nome do pai, isso era uma grande tragédia. Mas não somente no aspecto social, mas também em relação ao profetismo de Israel. Porque as promessas de Deus, elas necessitavam de nascimento, de vida. Deus havia prometido a Abraão, olha Abraão, a sua descendência. A partir da sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Deus havia dito lá em Gênesis 3 que o Salvador ele viria do fruto do ventre de uma mulher. O nascimento era necessário para que se cumprisse as promessas de Deus. As promessas de Deus também eram condicionadas ao nascimento. Então uma mulher estéril era uma mulher que estava à parte daquilo que Deus estava fazendo. Uma mulher que não podia gerar vida era uma mulher que estava à parte daquilo que Deus estava fazendo. Essa é a situação de Ana. Essa é a angústia de Ana. Por isso, quando Ana ela ora a Deus por um filho, ela promete a entrega do filho, a consagração do filho. É como se ela estivesse dizendo, Deus, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte da obra que o Senhor está operando, da obra que o Senhor vai operar. A esterilidade era uma tragédia. A palavra deixa clara que foi Deus que fechou o ventre de Ana. Assim também como foi Deus que esterilizou a espiritualidade de Israel, para que eles não gerassem mais vida. É nesse ambiente de caos que o texto se inicia dizendo, havia um homem, certo homem, chamado Eucana. Eucana, ele era da tribo de Levi, ele era da descendência dos cotitas. 1 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 33, vai traçar toda a linhagem dele como uma linhagem da tribo de Levi. Aqui ele é apresentado como efraimita, fazendo respeito, fazendo referência à região que ele morava. Ele morava na região da tribo de Efraim, mas ele era da tribo de Levi. Por isso que Samuel é consagrado ao templo, porque ele é de descendência levítica, apesar de não ser de descendência sacerdotal do clã de Arão. Mas ele era levita. E aqui nós temos um homem levita, Eucana, casado com Ana e com Penina. Pela ordem que a Bíblia coloca, provavelmente Ana foi a sua primeira esposa, mas pelo fato dela ser estéril, ele acabou escolhendo por uma segunda esposa para que então pudesse continuar a sua linhagem. Ele amava Ana. E ele também era um homem que amava ao Senhor. Naquele contexto de anarquia espiritual, naquele contexto de desobediência a Deus, um homem levava a sua família, ano após ano, para adorar ao Senhor.
Deus preserva os fiéis. Deus preserva homens e mulheres fiéis em contextos caóticos, para a partir deles trazer transformação. Deus preserva homens e mulheres em contextos de apostasia, porque os homens e mulheres fiéis serão aqueles que vão ser usados por Deus para uma grande transformação. Eucana ia, ano após ano, com as suas mulheres e seus filhos, sacrificar na casa do Senhor. A palavra diz que quando ele ia sacrificar, ele dava parte para sua mulher Penina, para os seus filhos, mas Ana não tinha filhos, então ele dava a ela porção dobrada. A palavra vai dizer que Penina irritava Ana pelo fato dela não ter filhos. Penina irritava a mulher agraciada. Irritava a mulher, olha, você realmente é agraciada? Quem é agraciada aqui fui eu. Eu tenho filhos e filhas. E é interessante que é nesse contexto de adoração no templo, ano após ano, no momento da adoração, no dia da adoração, era o dia que ela escolhia para irritar Ana. E a Bíblia deixa claro que foi o Senhor que deixou Ana estéril. O Senhor fechou a madre de Ana. Isso nos revela que Deus é soberano. E Deus é soberano, inclusive, sobre os nossos sofrimentos. Deus, Ele é soberano, inclusive, sobre nossas angústias. Independente de qual era a causa ou diagnóstico médico para a esterilidade, para Ana ser incapaz de produzir vida, independente da causa médica, um fato é certo. Em última causa, é porque Deus assim não quis. A questão é, o que eu faço com essa informação? A partir do momento que eu tenho a certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento que eu passo, o que eu faço com essa informação? Para Penina, isso era uma informação que ela usava para debochar de Ana. Olha, agraciada, você não tem filhos. Olha, agraciada, você está vindo aqui adorar a Deus, mas você tem motivos, porque eu tenho motivos para adorar a Deus. Para o seu marido, Eucana, era motivo de consolo. Olha, o Senhor fechou sua madre, tudo bem, mas eu sou melhor. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Mas para Ana, o fato dela saber que Deus é soberano e que Deus a deixou com a madre fechada, foi motivo para ela buscar esse mesmo Deus e crer que Ele poderia reverter a situação. Ana acreditou na soberania de Deus. Ela chorava, mas chegou um dia. Ela saiu de uma atitude passiva, entrou numa atitude ativa. Ela levanta da mesa e vai no altar. Ela levanta a mesa e vai encontrar com esse Deus soberano, que trouxe a ela essa angústia que ela passava. E 3 coisas Ana faz. A palavra diz que Ana, ela vai orar ao Senhor, e a primeira coisa que ela faz é um voto. Ana vai derramar a sua angústia, o seu coração aflito, a sua aflição diante do Senhor, a sua dor diante do Senhor. Ela vai lançar diante do altar tudo aquilo que o coração dela está sofrendo. Ela lança diante do altar de Deus as angústias, confiadamente. Assim como Hebreus vai dizer, olha, compareça confiadamente na sala do trono a fim de receber graça e misericórdia. Ana, ela comparece confiadamente diante do Senhor e fala, Senhor, eu faço um voto. Eu consagro meu filho a ti. O primeiro passo para se viver uma cura de uma esterilidade espiritual, o primeiro passo é você fazer um voto de entrega.
Ela faz a Deus um voto de entrega, de renúncia. Ela não ora a Deus e fala: Deus, opera um milagre e eu vou curtir o milagre. Opera, Senhor, a cura, me dá um filho e eu vou me regozijar no meu filho. Não, ela não se regozija em Samuel, ela se regozija em Deus. Ela não faz do seu filho um ídolo. Porque, querido, às vezes nós buscamos de Deus milagres, nós buscamos de Deus coisas sobrenaturais e nós fazemos deste resultado o nosso ídolo. Nós fazemos desses milagres estátuas, das quais nós nos dobramos. Mas ela não se regozija em Samuel, ela se regozija em Deus. Senhor, se o Senhor me der, eu entrego a Ti. O milagre não é maior do que o meu Deus. O milagre não vai ocupar um lugar no meu coração que deve ser ocupado por Deus. Ana faz o voto de consagrar a casa do Senhor, não por um dia, não por 2 dias, não por um período de férias, mas por toda a vida ela consagra Samuel. Senhor, esse milagre é Teu. O segundo passo que Ana faz é derramar a sua alma. Quando Eli encontra ela e fala: olha, por que você está bêbado? Ela fala: não estou bêbado. Eu estou derramando a minha alma diante de Deus. Eu estou chorando diante de Deus e derramando a minha aflição diante dEle. Querido, nós precisamos aprender a derramar diante de Deus. Nós precisamos aprender a chorar diante de Deus. Nós precisamos aprender a colocar todas as nossas angústias diante de Deus. Filipenses 4:6 vai falar: não andeis ansiosos, mas coloque tudo diante do Deus, e a paz que excede todo entendimento vai te preencher. Aquela mulher fala: Deus, eu vou derramar tudo diante daquele que pode mudar a história. Eu vou derramar a minha alma, os meus medos, as minhas angústias diante daquele que pode transformar a minha vida, diante daquele que pode mudar o rumo da história. Queridos, é isso que uma geração estéril precisa aprender a fazer. Uma geração estéril, incapaz de produzir vida, precisa aprender a derramar diante de Deus a sua alma. Derramar e chorar diante de Deus pela próxima geração. Queridos, a realidade aqui de Israel nesse período, às vezes também é a realidade da igreja em muitos períodos da história. Agraciada por Deus, mas estéril. Agraciada por Deus, mas distante dele. Agraciada por Deus, mas incapaz de produzir vida. Deus institui a sua igreja para que por meio dela nós fôssemos capazes de discipular todos os homens, todas as línguas, todas as raças. Deus institui a igreja para que a igreja seja fruto de vida na terra. Deus institui a igreja para que a igreja seja a entidade redentiva nessa terra, pregando uma mensagem que resgata da morte e leva para um caminho de vida. Mas a igreja se torna estéril muitas e muitas vezes. O povo de Israel se tornou estéril a partir do momento que eles começaram a se ocupar mais com a terra da promessa do que com o Deus da promessa. O povo de Israel se tornou estéril quando eles começaram a se ocupar mais com a terra e com a bênção. E eles se esqueceram de ensinar à próxima geração os caminhos do Senhor. A igreja da Coreia do Sul se tornou uma das maiores igrejas do mundo. Nos anos 80 e 90, um grande avivamento veio naquela igreja. Mais de 800 mil membros. A igreja da Coreia do Sul, Paul Young-cho. Mas hoje a realidade lá é triste. Porque a igreja se tornou uma igreja velha. 95% daqueles que estão na igreja têm mais de 30 anos, os jovens não estão na igreja. Os jovens não estão lá, os adolescentes não estão lá.
O número de não religiosos tem aumentado a cada ano na Coreia do Sul. Em 2021, somente 30% da população era religiosa. Em 2022, caiu para 20%, 10% de um ano a outro. O que aconteceu que aquela geração avivada não conseguiu transmitir para a próxima os caminhos do Senhor? O que aconteceu para que aquele grande avivamento não conseguisse transmitir para a próxima geração a mesma paixão ardente pelo Senhor? Um sociólogo coreano, Andrew Kim, fez uma pesquisa e ele acredita que o maior motivo da Coreia do Sul, dos jovens estarem distantes da igreja, é por conta da própria evolução da Coreia do Sul. Por conta da própria evolução, as pessoas se tornaram culpadas demais com o consumo e com o lazer. Esse é o problema da geração que entra na terra prometida e se ocupa demais com a terra. A geração de Israel entrou na terra e começou a se ocupar com ela, com o produzir, com o cultivar, com o fazer, e se esqueceu de ensinar e discipular a próxima geração. Meus queridos, de nada adiantou toda aquela conquista de Josué, se a próxima geração não for ensinada a preservar e a avançar de onde eles pararam. De nada adianta a minha geração viver grande avivamento, se nós não formos capazes de ensinar a próxima geração a continuar do lugar de onde nós paramos. Se nós não formos capazes de discipular a próxima geração. Estéril. O ventre que devia produzir vida, não produz mais vida. O ventre que deveria produzir vida para a glória de Deus, não estava mais produzindo vida. Por isso nós temos que ser que nem Ana, comparecer diante de Deus e derramar a nossa alma e chorar pela próxima geração. Meus queridos, antes de todo o grande avivamento que houve na história, houve também uma geração que chorou. Por trás de todo grande homem de Deus, existe uma mãe que chora. Queridos, alguns de vocês aqui eu tenho certeza, você hoje está na igreja porque a sua mãe ajoelhava pela sua vida, porque a sua avó intercedia pela sua vida, porque aquela geração das irmãzinhas de Có que estavam lá de joelhos no chão intercedendo para que você voltasse para os caminhos do Senhor. Por trás de todo grande avivamento, todo grande romper de vida, existe uma geração que chora. Uma geração que derrama a sua alma diante de Deus. O problema é que a nossa geração hoje se acomodou e a gente parou de chorar. A geração dos nossos pais chorava, orava, enchiam as reuniões de intercessão, joelhos, mas, queridos, a minha avó tinha um tapetinho. Antes na igreja, quem sabe disso? Antes na igreja vendia até tapetinho para você orar ajoelhado. Hoje o jovem não ora 5 minutos e ora deitado. Que vergonha. Que tristeza. Queridos, nós precisamos voltar a derramar a nossa alma para que Deus desperte uma nova geração. O mundo está cada dia mais caótico, as pessoas estão cada dia fora da igreja, os jovens estão cada vez mais distantes do caminho do Senhor. Deus precisa de uma geração que chora. Deus precisa de uma geração que tenha uma atitude passiva, de bater na mesa, se levantar, fazer um voto e derramar a sua alma, falando: Deus, aqui eu derramo tudo, para que o Senhor opere mais uma vez vida nessa geração. Senhor, aqui eu derramo tudo para que mais uma vez um romper aconteça na nossa geração, Pai. Não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não nos deixe à parte daquilo que o Senhor está fazendo, assim como Ana, Pai. A igreja do Senhor hoje é agraciada e nós queremos comparecer diante de Ti, derramando a nossa alma para que haja vida.
vida. Vida. A terceira coisa que Ana faz, a palavra diz que eles vão lá, sacrificam, depois quando volta para sua terra, ela dá um cheiro no noivo. Ela vai para um ambiente de intimidade, para um ambiente de relacionamento. Queridos, nós não podemos negociar o ambiente de intimidade com Deus. Nós não podemos perder o ambiente de relacionamento com Deus. Nós não podemos negociar o lugar secreto. Nós não podemos negociar o lugar secreto. Não perca o ambiente de intimidade. O ambiente só seu e Deus. Onde você ora, onde você grita, onde você clama, onde você chora. Porque a vida que vem através da proclamação do Evangelho é resultado de um quarto fechado. Aquilo que vem a público é resultado do lugar secreto. Não espere que Deus opere vida através de você se você não tem um tempo com Ele. Não espere que Deus opere grandes coisas através de você se você não dedica um tempo ao lugar de relacionamento. Não perca o ambiente de intimidade com Deus. Não negocie esse lugar de intimidade. Mas eu estou cansado. Mas eu estou ocupado demais com as coisas. Mas estou ocupado demais com o consumo, com o lazer, com tudo quanto é outra coisa. Nós sempre queremos substituir o lugar de intimidade por qualquer outra coisa. Não pense que se você fizer isso, você irá produzir vida. Deus está atrás de uma geração que produza vida, que corresponda àquilo que Deus quer fazer e vai operar. Por isso a nossa geração precisa aprender a levantar, a bater na mesa, a fazer um voto de entrega, de consagração, a derramar a sua alma e a buscar um lugar de intimidade, não negociar a Ele por nada. Não perca o ambiente de intimidade com Deus. Se nós fizermos isso, vida. Se nós fizermos isso, vida. Jesus, por diversas vezes, através das parábolas, ele deixa claro de que a árvore que não dá fruto seria cortada. Todo ramo que não dá fruto será cortado. A parábola da figueira plantada em terra de videira, onde há o cultivo, onde há o cuidado, onde há o investimento para que ela dê fruto. O que se espera é que dela tenha vida. Meu querido, uma árvore bonita não impressiona a Deus. Uma árvore bonita, frondosa, não impressiona a Deus. Um ministério grande não impressiona a Deus. Luzes não impressionam a Deus. Gritaria não impressiona a Deus. É só uma árvore frondosa, bonita, que faz sombra. A sombra é boa até um determinado momento, mas a hora que bate a fome, só um fruto para te satisfazer. Árvores bonitas não impressionam Deus, assim como ministérios bonitos não impressionam Deus. O que impressiona a Deus são árvores que dão vida. Deus nos chamou para frutificar. O ventre que antes não havia vida, só havia morte. Quando ele se levanta, quando ele vai atrás de Deus, quando ele se derrama diante de Deus e quando ele busca o lugar de relacionamento, meu querido, o resultado não podia ser outro. Vida. O romper que a nossa geração precisa é de uma geração que chore, é de uma geração que procure um ambiente de intimidade e que gere uma vida verdadeira para o reino de Deus.
o machado está colocado, toda árvore que não der frutos será cortada. Deus me livre se uma árvore dessa. Deus livre a nossa geração de ser uma árvore agraciada, de ser uma árvore que tem tudo que muitas gerações dariam tudo para ter, por ser uma árvore que temos a liberdade de ter acesso a essa palavra, por sermos uma árvore que tem a liberdade de cultuar a Deus publicamente, mesmo assim não produzir vida. Árvore inútil para o reino. Queridos, nós precisamos nos agarrar nessa verdade e falar, Deus, não. Deus, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está operando. Senhor, me coloca nos teus planos porque eu vou corresponder àquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, me coloca nos teus planos porque eu vou fazer um voto de entrega, porque eu vou derramar e chorar e porque eu não vou sair do ambiente de relacionamento até que o Senhor me veja. A palavra diz que foi exatamente no ambiente de relacionamento que o Senhor se lembrou dela. Não podemos perder esse ambiente. Não podemos negociar esse ambiente. Se a nossa geração quer gerar vida, produzir vida para o reino de Deus, e vida que não termina em nós, mas que a gente seja capaz de ensinar a próxima geração a continuar, que a gente seja capaz de ensinar a próxima geração a continuar a frutificar e a amar a Deus mais do que nós amamos, a se entregar a Deus mais do que nós nos entregamos. É a geração de pais conduzindo a geração de filhos. Nós precisamos aprender a despertar a próxima geração. Sabe a primeira coisa que Jesus fez quando ele iniciou seu ministério? Ele escolheu seus substitutos. A primeira coisa que Jesus fez ao escolher os seus discípulos é falar, vocês serão os meus substitutos. Vocês vão continuar o que eu fiz e vocês farão coisas maiores do que eu fiz. A grande comissão é, assim como eu fiz com vocês, agora vocês vão e façam. Jesus ensinou a próxima geração a amar. Jesus ensinou a próxima geração a seguir os seus caminhos. Jesus ensinou ela o caminho para a vida. Nós precisamos descobrir o caminho da vida e ensinar para a próxima geração o caminho da vida. Porque senão, queridos, cada dia mais a igreja vai diminuindo. Cada dia mais os jovens estarão distantes. Cada dia mais a igreja se tornará velha. Cada dia mais a nossa era será uma era de trevas. Cada dia mais distantes do Senhor estarão as pessoas. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque nós somos agraciados. E nós devemos corresponder à graça que está sobre nós. Que o Senhor nos capacite para gerar vida. Que o Senhor nos capacite para levantarmos nessa geração e produzir vida. Amém. Fique de pé. Vamos orar. Amém. Fecha seus olhos. Santo Deus, Pai, não nos deixe fora daquilo que o Senhor está operando, Pai. Senhor, a morte tem tentado tomar a Tua igreja, a morte espiritual tem tentado, Senhor, tomar a vida dos nossos jovens, dos nossos familiares. Senhor, as pessoas estão se distanciando, Pai. Senhor, a esterilidade espiritual, Senhor, tem tomado conta do nosso Brasil, Deus. Mas nós não queremos ser assim, Pai. Senhor, nós queremos entrar num ambiente de intimidade, Senhor. Senhor, nós não queremos negociar esses ambientes, esses lugares, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, a gerar vida, Deus. Porque a vida que nós geramos não é para a nossa glória, não é para o nosso regozijo, nós nos regozijamos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que essa seja uma igreja frutífera,
Que as nossas vidas sejam frutíferas em nome de Jesus. Que os nossos ministérios, Senhor, aquilo que nós fazemos, as nossas vocações sejam para a glória do Senhor e sejam frutíferas para essa geração, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a chorar por essa geração, ensina-nos, Senhor, a nos angustiar por um sacerdócio corrompido, ensina-nos, Deus, a nos angustiar por uma geração distante, ímpia, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a chorar por ela e a acreditar que mais uma vez o Senhor pode trazer vida onde há morte, que mais uma vez o Senhor possa romper a vida onde antes só havia morte, que mais uma vez a sua luz pode tomar conta de onde antes só havia escuridão, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ensina-nos a chorar, Pai, ensina-nos a colocar as nossas angústias diante do Teu altar, Pai, sabendo da Sua soberania, e confiando de que o Senhor é o Deus que levanta da sepultura, de que o Senhor é o Deus que traz da morte para a vida, de que o Senhor é o Deus que muda a história, de que o Senhor é o Deus que muda estruturas, de que o Senhor é o Deus que vira tudo de ponta cabeça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós desejamos fazer parte de uma geração frutífera. Nós desejamos fazer parte de uma geração que aponta para o Rei. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos fazer parte de uma geração que vai restaurar o culto, que vai restaurar o ensino, que vai restaurar, meu Pai, o amor por Ti que muito foi perdido, Senhor. Restaurar o amor pela Tua palavra verdadeira, não o amor pelas bênçãos, o amor pela palavra, não o amor pelos milagres, mas o amor pelo Senhor dos milagres, não o amor pelas promessas, mas o amor pelo Senhor das promessas, Pai. Perdoa as vezes em que fomos egoístas, perdoa as vezes, Pai, em que nós nos distanciamos do Senhor, perdoa as vezes, Pai, em que nós geramos filhos para nós mesmos, perdoa as vezes, Deus, em que o nosso coração não foi agradável a Ti, Deus, mas transforma o nosso interior, Pai, para que a gente se alegre no Senhor, no Deus da nossa salvação. Senhor, transforma o nosso interior para que toda a angústia seja lançada fora, para que assim como Ana teve o seu semblante mudado depois de um encontro contigo, que assim o nosso semblante também mude na Tua presença, porque o Senhor traz a esperança ao aflito, o Senhor traz esperança, Senhor, àquele que sofre, o Senhor traz esperança ao angustiado, o Senhor renova as forças do fraco, o Senhor exalta aquele que foi humilhado, o Senhor levanta aquele que está sujo de terra e o limpa, o Senhor restaura as forças do perdido, o Senhor restaura, Senhor, a nossa força, a força do cansado, a força do angustiado, meu Pai, a força do ferido, o Senhor restaura a nossa saúde, o Senhor restaura a condição de gerar vida daquele que antes era incapaz de produzir vida. O Senhor é um Deus da esperança, o Senhor é o Deus da transformação, o Senhor é o Deus de novo começo, o Senhor é o Deus da vida, e essa vida nos alcançou, e essa vida nos resgatou. Quem sou eu para então impedir que ela flua através de mim? Quem sou eu para impedir que essa vida pare em mim e não alcance o outro? Quem sou eu para impedir aquilo que o Senhor está fazendo, Pai? Não, 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 nós não impediremos, nós contribuiremos, nós seremos aqueles que vão declarar a palavra de vida ao morto, nós somos aqueles que vamos levar a palavra de vida ao necessitado, ao angustiado, àquele que sofre de dores, Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra, Senhor, traz vida, restauração, renovo, redenção. A Tua palavra libera das trevas e leva para o reino do Filho da Tua luz. A Tua palavra muda a história. A Tua palavra reverte a situação do mundo. A Tua palavra reverte a situação de uma sociedade, de um povo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Transforma-nos, Pai. Senhor, Ana foi a chave para a transformação de um povo inteiro. O choro daquela mulher trouxe vida ao homem que iria ungir o rei. O choro daquela mulher, Deus, trouxe vida para aquele que colocaria ordem e ungiria o rei. Aquela mulher tem participação num caminho preparado para o rei. Assim como nós, igreja, somos incumbidos de preparar um caminho para que o rei venha. Que a nossa geração seja uma geração que chora e uma geração que gera vida, e que essa vida prepare um povo agradável para que se encontre com o rei que ansiosamente aguardamos, Pai. Em nome de Jesus nós choramos, nós oramos ao Senhor, Pai. Não se esqueça de nós, não nos deixe fora, não nos deixe à parte, Pai, mas levanta-nos, levanta-nos, levanta-nos. Em nome de Jesus, o Vox é um ministério de vida. Em nome de Jesus, neste salão, vidas serão geradas. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a esterilidade espiritual. Tenha sido estéril pelo medo, tenha sido estéril pela dor, tenha sido estéril pela mágoa. Em nome de Jesus, haverá transformação de interior para que vida nasça a partir deste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, este salão será cheio não porque nós queremos nos alegrar com isso, mas porque isso alegra o Senhor. Esse salão se tornará cheio de vida porque é o Senhor que opera a vida, meu Pai. Nós somos instrumentos, nós queremos chorar pela geração, Pai, mas todo fruto é para a Tua glória, toda vida é por Ti e é para Ti, porque dele, por Ele e para Ele são todas e todas as coisas. Em nome de Jesus, levanta-nos como uma voz nessa geração, Pai. Levanta-nos como uma voz que vai proclamar a única palavra que pode salvar o perdido. Levanta-nos, Senhor, nessa geração como uma voz que traz a única palavra que pode trazer vida à sepultura, porque a morte perdeu os seus efeitos, a morte perdeu o seu poder por conta de uma palavra, a morte perdeu o seu reinado por conta de uma palavra, e essa palavra habita em nós. Sendo assim, vida através de nós e vida em abundância, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, assim nós gritamos, assim nós choramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.